Olá, internautas, olá, meus seguidores. Mais uma vez o podcast está aqui com uma grande novidade para vocês. Eu acho que vocês vão amar. É algo que vai revolucionar o setor da saúde. Mas não é qualquer setor, é o setor da oncologia e que envolve os mais carentes, o SUS. Pois é, não é uma grande novidade? Todos nós sabemos o quanto é devastador um diagnóstico de câncer, o quanto isso mexe com a pessoa, com suas famílias, o que isso acarreta para todos que estão envolvidos no tratamento desse paciente. E muitas vezes a gente sabe que o tratamento ele é fundamental quando a gente tem um diagnóstico precoce. Por isso que a gente tem que estar atento a isso. De nada adianta a gente ter os tratamentos mais sofisticados quando, na realidade, o diagnóstico ele é feito de forma tardia. Então, isso é algo que muda completamente a forma de abordar esse paciente. Isso significa, gente, entre viver e morrer. Ou seja, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu vou dar condição para esse paciente de sobrevivência. E outra coisa, os custos relacionados com o tratamento desse paciente acabam ficando menores. Então, eu acredito que vocês vão gostar demais desse bate-papo. É algo que vai revolucionar a saúde pública da cidade de Santarém e região. Haja visto que essa unidade ela não vai atender exclusivamente Santarém. Ela vem aqui como uma oportunidade, uma porta aberta para todos os cidadãos paraenses. Então, eu queria parabenizar e agradecer a presença do Roberto, né? Ele que é o presidente da Associação do Hospital do Amor, dos Amigos do Hospital do Amor. Ele é um empresário da construção civil e, com sua vasta experiência, trouxe essa ideia de mudar a realidade dos mais necessitados. E também a nossa amiga aqui, Najara, psicóloga, responsável pelo psicossocial de um grande hospital público aqui da cidade, que veio também junto em busca, né, de mudar essa realidade tão cruel. Eu começaria perguntando a você, Roberto, o que motivou essa vinda do Hospital do Amor? E aí eu vou até mais para trás. O que é o Hospital do Amor? Tem muita gente aqui que não sabe o que é o Hospital do Amor. Eu acho que eu gostaria que você falasse o que é o Hospital do Amor, o que ele faz e por que essa ideia de trazer ele para cá. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, Epifânio, Najara. O Hospital de Amor, ele na verdade, é o Hospital de Câncer de Barretos, que é uma entidade de tratamento que foi criado em Barretos há mais de 60 anos, e ele, nesses últimos 60 anos, desenvolveu um trabalho focado especificamente no tratamento do câncer. E então, nesses últimos 60 anos, ele tem tido o sucesso que teve e hoje é seguramente a maior referência da América Latina de tratamento de câncer e talvez do mundo, porque o Barretos, Hospital de Câncer de Barretos, que é a Fundação Pio XII. A Fundação Pio XII é a mantenedora. Então, evoluiu o nome, foi passado para o Hospital de Amor, porque eles têm realmente um projeto de tratamento de câncer com humanidade, com carinho, com amor. E isso tem, no meu ver, sido a razão do sucesso, pelo tipo de tratamento que eles tratam as pessoas, como eles enxergam as pessoas, eles enxergam diferente. Eles tratam a pessoa com uma forma que você nunca viu no hospital, que geralmente você chega no hospital, você vê um ambiente negativo, um ambiente de gente cabisbaixa, então você não vê isso em Barretos. É uma coisa fantástica, realmente uma coisa contagiante. Então, o Hospital de Amor tem esse projeto de expandir pelo Brasil unidade de diagnóstico. É isso que nós estamos trazendo para cá.
uma unidade de diagnóstico para o Hospital do Câncer de Barretos, que é o Hospital de Amor. Najara, a gente sabe, como o Roberto bem colocou aí, que o tratamento do câncer, ele não é somente o tratamento médico, né? Porque muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, se não todas as vezes, as pessoas são surpreendidas por uma doença devastadora que acaba, às vezes, criando um turbilhão na família, né? De consequências absurdamente devastadoras. Você que é psicóloga, qual é a importância que você identifica no Hospital do Amor quando você conheceu? Olha, a gente pode dizer, né, Roberto, que é o acolhimento, essa humanização, esse olhar não só para a doença, mas como um todo. Então, quando o profissional, ele olha esse paciente num todo, esse paciente ele se sente seguro, ele se sente acolhido. Nós percebemos lá, nessa visita que nós fizemos a Barretos, que a própria unidade, os próprios profissionais não se preocupam apenas com o paciente, se preocupa com a família. Então, esse paciente ele se sente muito mais seguro, ele se sente mais acolhido, ele se sente, de fato, que é possível, ele tem esperança. Sim. Então, esse contexto todo faz toda a diferença no tratamento desse paciente. E é por isso que os resultados que a gente obtém no tratamento no Hospital do Amor é quase 100% quando tratado a tempo. Então, assim, eu sempre falo que quando você vai buscar esse tratamento, quando você não olha para esse paciente só como uma doença, mas sim ele num todo, esse paciente, a chance dele é 100%. Então, nós percebemos lá esse cuidado com o paciente, com a família e o amor, né, Roberto? O amor que contagia. É um ambiente que você não vê tristeza, é um ambiente que você vê um cuidado sem igual. É assim... Nós saímos de lá encantados. É um processo que, quando você entra num todo tão grande, que nós não vimos uma criança chorando. E a gente sabe, né, que dentro do hospital tem todos os seus percalços, mas ali a gente não viu. A gente viu realmente um hospital humanizado. Sim, e a gente sabe que isso é fundamental. O acolhimento, eu sempre coloquei para os pacientes que eles devem ser chamados pelos nomes dele, né? Não, olha, o paciente que é um tumor de estômago, o paciente que é um tumor, um sarcoma. Não, ele tem nome, ele tem carteira de identidade, ele tem certidão de batismo. Então, ele tem que ser chamado pelo nome. E nós, profissionais de saúde, nós precisamos não só do ponto de vista técnico, ter capacidade para resolver o problema, mas a gente tem que transmitir, através do nosso contato, na nossa conversa, que nós sim, nós nos importamos com a doença dele, que nós estamos ali junto deles para a gente superar aquela fase que a gente tem certeza que é uma fase, que por mais difícil que seja, ela vai passar. Então eu percebo, nas poucas vezes que a gente teve a oportunidade de acompanhar pacientes oncológicos, a gente observou isso, que quando eles são acolhidos, quando a gente toca no paciente, né? Eu não consigo ver o médico, ele não toca no paciente. Não, ou então toca com a luva. Não, você tem que tocar no paciente, ele tem que sentir que você se importa com a dor dele. E eu fico muito feliz, Roberto, de saber o que motivou, porque a gente sabe que você é um empresário bem-sucedido. Você é uma pessoa que dispensa qualquer comentário sobre a sua vida profissional. Então, de repente, você chegou assim e falou, não, eu vou fazer isso aqui no Hospital do Amor. Eu queria saber qual foi a mosquinha que te picou. Porque deve ter sido uma mosquinha. Não foi o mosquito da dengue. Não foi da dengue. Mas qual foi a mosquinha que te picou, que fez tu acreditar nisso? É incrível que pareça, as coisas vêm no nosso caminho de uma forma muito, assim, até engraçada às vezes. Um amigo meu viajando de Belém para Macapá, sentou-se ao lado de um cidadão no avião. Esse amigo meu, Carlos Gaia,
ele começou a conversar com esse cidadão, que, por coincidência, era o diretor de expansão do Hospital do Câncer de Barretos, Hospital de Amor, que estava indo para Macapá para vistoriar a obra do hospital que estava, nessa época, em implantação, em 2018 isso, em Macapá. Hoje, Macapá já detém uma unidade dessa completa, Sim. com todos os equipamentos funcionando e atendendo muita gente lá. E esse amigo meu, conversando com ele, eu era, na ocasião, estava presidente da Associação Empresarial de Santarém, e aí ele disse... Ele perguntou, no Pará tem algum? Ele disse, não tem nenhum. E como é que consegue? Ele disse, olha, a comunidade tem que se mobilizar para trazer a unidade. Daí, eu tenho um amigo em Santarém que vai interessar esse projeto. E me ligou quando chegou e acabou que eu acabei trazendo o doutor aqui, o doutor Rafael. Ele visitou aqui a nossa região, veio de Santarém. Foi no regional, esteve no municipal, conheceu a nossa realidade. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu nem conhecia a Najara nessa época. A Najara estava trabalhando no outro ramo, digamos assim, encaminhando pacientes. De repente, eu vi nesse projeto lá atrás uma grande oportunidade de realmente combater o câncer. Porque o câncer, eu sou engenheiro, mas a gente entende que se não identificá-lo no início, as chances de sobrevida da pessoa são mínimas. Sim. Especialmente quando a pessoa descobre, eu costumo dizer que uma pessoa lá em Boinha, lá no interior do Pará, faz uma palpação da sua mama, uma senhora, e vê um nódulo. Esse nódulo já é quando identifica um nódulo, já é um câncer em estado bem avançado. Então, essa senhora vem para Santarém, vai no Ministério... No hospital público, ela entra numa fila, para fazer uma mamografia é uma dificuldade. Sim. Então, eu ciente desses problemas, porque a gente na empresa, a gente tem muitos operários e todo dia eu convivo com os problemas que eles têm nas famílias. Eu digo, olha, realmente a solução para o câncer, realmente eu vejo que passa pelo diagnóstico precoce. E é esse realmente o grande projeto do Hospital de Amor, identificar o câncer pelo Brasil. Então, esse projeto de unidades de diagnósticos já tem hoje no Brasil 27, nós vamos ser a 28ª, Olha, a primeira do Pará. Que bom. Então, o projeto deles é fazer centenas dessas. Sim. Centenas, desde que as comunidades se mobilizem para conseguir, para trazer. Então, é isso que nós estamos fazendo. Juntamos um timaço de pessoas. Eu e a Najara acabamos cruzando no caminho, ela cuidando para um lado, e a gente acabou vendo que nós tínhamos os mesmos projetos, a mesma ideia de trazer o diagnóstico para Santarém. Porque isso aí vai, com certeza, ao longo do tempo, não vai ser uma coisa que vai resolver daqui para amanhã. Sim. Mas se nós pegarmos todas as pessoas, mulheres de 40 anos que venham fazer o exame preventivo ou encontre facilidade para fazer, essa que é o diferencial. Sim. Por que não se faz o exame preventivo? Porque é difícil, é uma fila muito grande, Sim, tem que sim. entrar numa fila, é caro quando a pessoa não tem dinheiro, né? Sim. E esse nosso projeto, ele é um porta aberta, atendimento SUS. Esse que é o grande diferencial. E detalhe, um grupo de empresarial, que é, no caso, que é o melhor do mundo em termos dessa doença. Então, nós estamos aliados aos melhores para atender as pessoas que realmente precisam, as pessoas pobres. Não, o Hospital do Amor, ele dispensa qualquer comentário, porque ele é a excelência do tratamento oncológico. Não só do ponto de vista técnico, mas também na questão da humanização, como vocês acabaram de dizer. Então, é você aí, ó, você que está aí do outro lado, venha fazer parte dessa equipe, venha juntar essa turma, porque isso aí, gente, vai ser bom para todos nós. Isso não é algo que não é acessível. O câncer, ele atinge todos, independente da camada social, independente de questões financeiras, ele está presente em todos da mesma sociedade, da mesma comunidade. Então você pode
Você tem como fazer ajudar. O Roberto falou aqui, a gente vai falar mais à frente, sobre a questão do financiamento desse projeto. E vocês vão ver que você pode ajudar. Você tem como ajudar. E isso vai ser muito bacana, porque você vai escrever a sua história nessa pedra fundamental desse hospital aqui. Que, como o Roberto falou, ele vai começar inicialmente como uma unidade de diagnóstico. Mas como ele colocou em Macapá, ele já passou pelas 3 etapas. Ele já foi uma unidade de diagnóstico, ele passou a ser uma unidade de tratamento e ele está na unidade de reabilitação. Mas precisou alguém acreditar que era possível. E nós acreditamos. Você não acredita, não? Eu acredito. Roberto, me conte aí, onde é que vai começar essa unidade? O que vocês estão imaginando nos atendimentos? Qual é o tipo de público? Como é que vai ser essa logística desse atendimento? Bom, o projeto de uma unidade de diagnóstico dessa, ela envolve hoje investimento na cerca de 45 milhões de reais, um hospital, uma unidade de diagnóstico dessa, o prédio e os equipamentos. Então, a gente resolveu, como é de praxe pelo Hospital de Amor, eles orientam até. Bom, se você não está conseguindo, é mais difícil conseguir os 45 milhões, vamos trabalhar por 20, que é os equipamentos, que são os mamógrafos, os equipamentos necessários, a carreta. Nós teremos uma carreta aqui, uma carreta equipada para fazer toda a região. Sim. Então vamos focar, digamos assim, na primeira fase, que seria: arranje um lugar aí em Santarém que a gente possa colocar os equipamentos e levar a carreta e começar a funcionar. Entendi. Então, vamos batalhar primeiro por 20, depois a gente vai atrás dos 40. Então, vamos começar, e na hora que começar a rodar e acontecer, com certeza, mais pessoas vão se envolver, mais pessoas vão se inteirar do projeto e com certeza, vai somar esforços e, com certeza, nós vamos evoluir para um prédio já padrão, que é o prédio que é esse prédio aqui, ó. Esse é o prédio que nós vamos fazer no futuro. Esse prédio aqui, nós temos uma área cedida pelo governo do estado, dentro do regional, pela Moassara, 100 metros por 100, que já está destinado a esse projeto. Perfeito. Só que nós não vamos... Isso aqui custa quase 50 milhões, então bora atrás dos 20. Sim. E vamos funcionar provisoriamente aqui no prédio da URIS, aqui onde era a antiga UBAN, aqui na Frei Vicente, né? Frei Vicente. E como é que vai ser essa marcação, Najara? Como é que os pacientes vão ter acesso? Essa marcação ela é demanda livre. Certo. Ou seja, qualquer pessoa com a idade entre 40 a 65 anos, por exemplo, a mulher para fazer mamografia, pode buscar a unidade, fazer a marcação. Se tiver vaga no dia, essa mulher ela já vai ser atendida de imediatamente, né? E todos os municípios ao entorno, né, Monte Alegre, Alenquer, Oriximiná, Jacareacanga, que é um dos municípios mais longe que temos, sim, todos esses municípios eles vão sim ser contemplados, né? Vai ser marcado. E como eu falei, é porta aberta, é demanda livre. Certo. Então, e aí, certamente, você vai ter todo um processo que vai dar essa disponibilidade de vagas, de marcação, para que as pessoas tenham lá sua data, seu dia já, para que venha fazer os seus exames. E vocês já têm ideia ou ainda estão estruturando quais são os exames que vocês já vão disponibilizar, assim, de imediato? Tá. De imediato, nós vamos disponibilizar mamografia, rastreio de câncer de colo, e estamos pleiteando o de pele. Haja vista que aqui na nossa cidade, né, nós moramos em um lugar extremamente quente, né? Então, as pessoas, principalmente do interior, são muito judiadas pelo sol. Sim. E a gente percebe essa grande demanda do câncer de pele. Por exemplo, o ano passado, quando a carreta esteve em Santarém, foi realizado na carreta 27 procedimentos cirúrgicos. Olha, que né? Isso porque não conseguimos realizar mais.
até porque devido ao horário, né, enfim, toda uma questão logística aí de N situações. Então, a gente percebe que há uma demanda. E eu estou falando de 27 procedimentos cirúrgicos, fora os pacientes que foram atendidos, que tinham lesões menores, né, que pôde fazer um outro acompanhamento. Então, assim, no ano passado, nós atendemos mais de 30 pacientes só com lesões de pele. Olha. Então, tem uma demanda muito grande. Então, assim, a priori, por ser uma unidade inicial, né, que a gente está iniciando na URES, a gente vai focar, porque de todos os pacientes que eu encaminho, 80% das pacientes que eu encaminho é câncer, ou de mama ou de colo. Então, realmente, o alto índice desse câncer, ele é muito grande. Então, o foco realmente é voltado para essa demanda. Não, vocês tendo essa oportunidade, disponibilizando o acesso das pessoas, você vai atingir pelo menos 90% dos tipos de câncer que acomete, né, as mulheres. A gente sabe que o câncer de colo do útero é devastador, né? A gente vê aí essa questão do HPV, a gente vê aí toda uma questão que envolve a prevenção, a vacina, que a gente não entende por que essa vacina não é disseminada para ser dada, entendeu? Porque a gente sabe que o vírus ele está por trás desse câncer de colo e que muitas vezes ele só se manifesta depois de 8, 10 anos que a pessoa teve contato, né? Então, é um câncer devastador. A gente vê pacientes jovens, 27, 28 anos, em fase terminal. Sim. O Hospital do Amor, ele trabalha também com a promoção. O que é essa promoção? Esclarecer a população, né, do câncer. O que é esse câncer? De que forma eu posso me prevenir? Então, essas campanhas, elas são importantes para que essa mulher ela tenha uma consciência que todo ano ela precisa ir ao ginecologista, fazer seu preventivo, fazer sua mamografia, porque quanto mais você deixa clara a população, mais a população entende que é necessário fazer a prevenção. Perfeito. Então, esse trabalho ele é muito importante. E o Hospital do Amor ele tem esse compromisso com a população, de deixar claro. A acessibilidade é uma política extremamente válida, né, Najara? Verdade. Porque quando você dá acessibilidade às pessoas, elas começam a entender que aquilo ali é o natural. Sim. Que aquilo é o que tem que ser feito. E ali não é mais exceção, não é luxo, né? É algo que realmente ela precisa fazer com a finalidade de ter a sua saúde, de ter o seu diagnóstico e ter um acompanhamento. Então, a gente vê. E o que me deixou muito feliz aí foi o que o Roberto falou, que a carreta vai ficar aqui. Sim. Porque a gente já participou, inclusive eu já participei de alguns, né, a convite da Najara, sim, e a gente vê lá todo o empenho da equipe, né, todos os profissionais envolvidos, mas a gente fica logo triste porque a carreta vai embora, e aí aquela união, aquela energia que contagiou não só a equipe, mas principalmente os pacientes, ela acaba esfriando, né, e as pessoas vão para suas casas e se sentem assim, sabe, com aquele vazio enorme. Então, eu acho que a questão da carreta ficar aqui, Roberto, sim, é fundamental, porque isso dá acesso a você não pode vir, seja qual for o motivo, mas eu vou até você. Isso. A ideia é, de fato, a gente trabalhar essa promoção e essa prevenção em todos os municípios o ano todo, não é isso, Roberto? Mesmo. Então, assim, a gente trabalhar isso, a gente vai reduzir o máximo esse índice de câncer diagnosticado tardiamente. Sim. Né? Você falando isso, doutor Epifânio, eu estou aqui já sonhando, porque a gente sonha muito, né, Roberto? A gente sonha e para realizar tem que sonhar mesmo. Claro, isso. Nós fizemos uma conta aí, e é uma conta que fecha. A gente tem uma média aí de 1.800 mamografia mês a ser realizado. Olha que fantástico isso. Então, assim, a gente olha, são 1.800 mulheres mensalmente que vão ter a oportunidade de fazer a sua mamografia. Olha que bacana. E isso é importante porque eu sou mulher. Sim. Então, eu sei do tão quanto importante é, anualmente, eu estar fazendo uma mamografia, sim, e saber que está tudo ok.
não é verdade? Sim. Então, assim, quando a gente olha para números, a gente vê que a gente pode tentar reduzir uma fila. Por Sim. exemplo, de mamografia. Sim. Né? São matemática, é 1.800 mamografia. Sim, sim. Então, assim, a gente fica imaginando, o Roberto fala, né, de Boim, que é uma comunidade que eu tenho muito vontade de conhecer, porque ele fala tanto. E, realmente, são comunidades que não têm acesso. E que a gente vai levar esse acesso a essa paciente, a gente vai levar carreta, Sim. a gente vai levar saúde, a gente vai levar prevenção, a gente vai levar promoção. Então, isso é importante. Nossa, Nós vivemos numa região extremamente carente, né, disso. Então, assim, o nosso trabalho é o ano todo pensando o quê? Que a gente pode sim fazer, e a gente vai fazer, e a gente vai conseguir fazer, porque quando todos estão com a mesma vontade, com o mesmo pensamento, a gente consegue. Não é isso, Roberto? Com certeza absoluta. Com certeza. E você aí? Eu já estou contagiado aqui. Essa história de amor... Aliás, eu vou te falar, Roberto, o Hospital do Amor, acho que não tinha um nome mais correto para colocar no hospital. Porque ele traduz isso, o amor ao próximo. Olha o que você pode participar dessa história. Olha o que você pode mudar a vida. Não só a sua vida, mas a vida de tantas pessoas que precisam desse acesso ao diagnóstico, aos exames, que hoje eles não têm. E essa história ela está começando, ela está sendo escrita agora. Né? Nós vemos aqui na figura do Roberto, na figura da Najara, pessoas que têm suas vidas extremamente bem estabelecidas, que não teria por que pensar em nada mais, mas eles estão aqui, levantando essa bandeira, buscando algo que vai fazer diferença na sua vida, Por quê? Porque o diagnóstico precoce do câncer, ele salva, ele cura. Não adianta você ter um diagnóstico tardio que, além de você passar por todo um processo que é extremamente devastador, mutilador, as suas chances diminuem drasticamente. E o que eles estão propondo é isso, é começar um embriãozinho, né, Roberto? Sim. De diagnóstico, e esse embrião crescer, porque vai ser uma onda de amor, uma onda de propósito, algo que vai mudar a visão das pessoas na assistência oncológica dessa cidade, e eu diria, provavelmente, do estado do Pará. Porque as boas ideias, Roberto, elas são copiadas. E isso é bom. Isso é bom, porque a gente lança uma semente que vai mudar outras vidas. Pessoas que a gente não teve e não terá nem oportunidade de conhecer. Mas por quê? Porque eles vão dizer assim, olha, se ele conseguiu, se eles conseguiram, eu também posso. Eu também posso. Eu vou fazer aqui, eu vou levar essa unidade também para a minha região. Eu vou devolver àquelas pessoas que precisam tanto um diagnóstico que vai salvar a vida deles. Olha, vocês estão de parabéns. Eu fico até emocionado, sabia? Eu fico emocionado porque é algo assim que é ímpar, né? É algo que a gente não costuma ver. E as histórias de vocês, elas são inspiradoras nas suas vidas pessoais e agora nessa nova fase que vai atender a você aí. Então, eu queria entender, Roberto, qual é a previsão dessa implantação desse projeto embrião, né, que a Najara já disse que a gente vai ter acesso à mamografia, à parte do diagnóstico do colo e, possivelmente, à parte dermatológica. Vocês têm uma previsão de início de atendimento? Como é que vocês estão desenhando isso aí? Bom, nós estamos fazendo por fases. A primeira fase nós já conseguimos do município, que é do Estado, que fez a cessão do espaço para a gente. Aqui vai ser inicialmente aqui na URIS. Nós vamos agora, agora em mês de junho, vai ser feito o processo legal de cessão da área. Nós, a sociedade, junto com o pessoal do agro, que as mulheres do agro vieram conosco, deram um reforço fantástico para nós,
Então, nós vamos providenciar a reforma. Quem vai fazer a reforma vai ser a minha empresa, junto com os amigos do Hospital de Amor. Sim. O Estado nem o município não vai gastar um centavo. Nós vamos fazer a reforma do prédio, da ala que nós precisamos, e estamos agora correndo com os deputados estaduais e os federais. Aqui começamos com os vereadores, fizemos uma audiência pública aqui, com o Alexandre Maduro promoveu aqui, foi um sucesso, veio gente de toda a região, não foi? Foi assim, algo fantástico. Perfeito. E aí o deputado Pingarilho nos levou a Belém, falamos com o presidente da Assembleia da Alepa, e nessa vai e vem nós já conseguimos quase 10 milhões de reais. Olha que bacana. Para esse projeto. E agora estamos programando, início de junho, vamos a Brasília com os deputados federais, liderados pelo nosso deputado Anderson Pinto, para a gente trabalhar os gabinetes dos deputados federais para completar esse valor. Se sobrar, nós já vamos investir no novo espaço, mas o nosso objetivo para esse ano são emendas parlamentares que, para o ano que vem, 2026, já estamos com a unidade funcionando. Porque a reforma vai demorar esses 6 meses, até o fim do ano, que essas emendas são para o ano que vem. Sim. Então, 2026 é o nosso foco, é ter esse valor de emendas parlamentares dos estados e dos federais, para que... nós já tivemos essa semana uma reunião online com o nosso diretor de expansão lá de Barretos, e estamos encaminhando toda a parte jurídica, toda a parte legal da coisa, para que esses recursos cheguem a Barretos, e nós vamos já trabalhar em 2026, focado, funcionar aqui na URIS, com a carreta já. A carreta já vai estar aqui. Sim. E essa carreta, como você muito bem colocou, ela vai fazer toda a região, ela vai para Monte Alegre, Oriximiná, chega na praça, abre as portas e vai fazer o atendimento lá onde está a pessoa que precisa. Perfeito. Essa que é a grande diferença, que ela vai buscar o paciente na comunidade. Isso. Entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Claro, claro. Entendeu? Aliás, ligado a um grupo de medicina especialista. Então, os exames são feitos nos melhores laboratórios, então, o resultado, com certeza, vai ser maravilhoso em termos de localizar essas doenças no início. Perfeito. Que quando... já estou falando como médico já, né? A pessoa chega em Barretos para ser tratado, como a Najara encaminha muita gente, elas já chegam com uma chance bem menos de sobrevida. Se o câncer precocemente identificado, é uma inversão, totalmente ao contrário. A chance de sobrevida e o tratamento é muito mais barato. Sim. E é feito na cidade mesmo, no local da pessoa mesmo. Perfeito. Então, essa é a grande diferença. Olha, eu quero parabenizar os políticos da região, os vereadores que tiveram essa ideia maravilhosa de fazer essa audiência pública e se colocar à disposição de toda a comunidade em fazer essa divulgação. Eu acho que vocês assim deram um sinal muito grande de acolhimento, de compromisso com a comunidade. Assim também os deputados estaduais e federais. Eu fico muito feliz, eu queria parabenizar todos vocês, porque eu tenho certeza que as ações que vocês estão fazendo vai salvar muitas vidas. E seus nomes vão estar lembrados por todos nós. Então, é uma oportunidade que a gente tem de agradecer a vocês, tá? De entender o quanto vocês são importantes em toda essa engenharia para que esse projeto saia. Porque, como já foi dito aqui anteriormente, não é um projeto barato, é um projeto que exige custos altos, porque trabalha exatamente com o tratamento de uma doença altamente especializada, uma doença que requer avanços tecnológicos, diagnósticos mais precisos e, com isso, a gente tem necessidade de ter um aporte financeiro bem maior. Então, eu queria parabenizar vocês. Poxa, isso aí é uma coisa que deixa a gente muito feliz, viu? Olha, eu fico muito feliz, eu juro para você, eu não imaginava que a gente ia ter uma conversa tão bacana
E eu queria chamar aqui, Roberto, porque assim a gente está falando doação, o empresário, você falou do agro, a gente acabou de falar aqui das emendas parlamentares, mas eu sou um cidadão comum. Eu quero doar, eu quero participar dessa ação que vai mudar a vida das pessoas. Como é que eu faço isso? Eu posso participar? Como é que eu faço? Bom, nós temos várias formas. Se você vai fazer a declaração de imposto de renda, e você pode destinar um percentual, fala para o seu contador e destina uma parte do teu imposto a pagar para doação para o Hospital do Câncer, Hospital de Amor. Se você vai fazer uma compra no supermercado ou na padaria, tu vai ver um cofrinho lá, bota uma moeda. Perfeito. Pode botar uma moeda. Nós juntamos moeda nas tampas de garrafa, latinhas de alumínio, aquele lacre da latinha, tudo isso é transformado em dinheiro, tudo isso é transformado em renda, vendido em renda para o Hospital do Amor. Então, o Hospital do Amor tem nós tivemos lá em Barretos, agora, o mês passado, e o presidente nos falou uma coisa que eu fiquei assim preocupado, que o Hospital do Amor tem todos os dias, um déficit de R$1 milhão. Todos os dias, com todo o tratamento que ele faz, milhões de brasileiros todo ano, todo dia ele tem um déficit de R$1 milhão em termos de custo, porque o tratamento em Barretos e nas unidades que hoje já tratam, além de Barretos, hoje já temos em Porto Velho a unidade de diagnóstico, que evoluiu para o tratamento e também para a recuperação, a reabilitação. Então, esse Porto Velho já tem o estado de Rondônia e já tem 3 unidades de diagnóstico em Ji-Paraná, outras cidades, além de Porto Velho, que já está tratando, inclusive, cidadãos daqui de Santarém. Hoje a Najara está encaminhando para Porto Velho. Olha. O tratamento de câncer com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo padrão de Barretos. Olha que coisa boa. A reabilitação lá de Porto Velho, das pessoas que são tratadas, a referência no Brasil era o Sara Kubitschek. Sim. Hoje, uma das referências do Brasil de recuperação, de reabilitação, é o Hospital de Porto Velho do Amor. Olha que coisa. Então, eu digo para você, Epifânio, que tudo é possível. Nós pensamos grande, nós temos um pensamento enorme aqui. Nós vamos começar com uma unidade de diagnóstico num lugar provisório, vamos evoluir para a unidade de diagnóstico padrão, que é essa que vocês viram a foto, e depois vamos brigar para fazer o nosso hospital e mais depois a nossa unidade de reabilitação. Nós vamos conseguir, basta a gente querer. Eu tenho certeza disso. E você aí que está do outro lado nos assistindo, que já está presenciando, você está testemunhando isso aqui, você está entrando para a história dessa cidade e a mudança que vai ter no sistema de saúde que é ditado pela oncologia. Isso vai dar oportunidade, chances de dar acessibilidade às pessoas, diagnóstico precoce e cura, gente, cura. Você que está aí do outro lado, você pode ajudar. O Roberto está falando, tem lá um cofrinho, a gente fica assim, ai meu Deus, mas eu não sou um grande empresário, eu sou uma dona de casa. Gente, as mudanças que a gente faz no mundo não são feitas pelas grandes fortunas, elas são feitas pelas grandes ideias, principalmente daqueles que querem mudar a realidade do outro, que enxerga no outro uma pessoa igual a ele, que enxerga no outro um ser humano capaz de sentir, de sofrer, e por isso nós precisamos acolher. Então você tem como fazer isso. Eu mesmo depois aqui eu vou pegar quais são os supermercados, vou pegar as lojas que tem e eu vou fazer isso toda semana, vou fazer essa peregrinação de chegar lá, botar como uma forma de ajudar. Porque a melhor ajuda, gente, é anônima, tá? A melhor ajuda é anônima. É aquele que ajuda, né? Como nós temos um grande mestre, né?
o tal do JC, né? O Jesus Cristo, né? Olha quanto ele ajudou de forma anônima e quanto ele mudou. Então, a gente tem que se espelhar nele. Mesmo aqueles que não acreditam em religião, mas acreditam no que a solidariedade, no que a empatia e no que o acolhimento pode fazer de bom na vida das pessoas. Porque, gente, nós não somos eternos. Nós vamos deixar esse mundo. E o que é que a gente vai deixar para os nossos filhos? O que é que a gente vai deixar para uma sociedade tão carente? O que é que a gente vai deixar? Está aí uma forma de você mudar. Está aí uma forma de você revolucionar e dizer assim, eu fui capaz de mudar a realidade da saúde oncológica de Santarém. Hoje a gente vai ter o Hospital do Amor com diagnóstico, com tratamento e com reabilitação. E eu participei dessa mudança. Olha que coisa, olha que história linda você vai contar para os seus filhos e seus netos. Olha, eu tenho certeza, viu, Roberto, que o que vocês estão fazendo é algo que você e Najara e toda uma equipe, que infelizmente não dá para todo mundo estar aqui, vocês estão revolucionando. E eu vou te falar assim, eu acredito com certeza que vocês, em pouco tempo, vocês vão conquistar isso e muito mais. Porque as pessoas, elas precisam disso. Elas precisam disso. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, um propósito. Tá? Quando a gente entende isso, que a vida é propósito, a gente passa a ter uma visão um pouco menos materialista. E a gente entende o seguinte, quando o Papai do Céu nos dá uma oportunidade, inclusive de ter dinheiro, ele faz isso porque ele quer que a gente mude a história das outras pessoas. Perfeitamente. Entendeu? Perfeito. Então, se a gente entender isso, a gente está bacana. Então, eu fico muito feliz. Olha, eu acho que esse podcast foi algo assim que me trouxe uma energia positiva, revigorante, entendeu? E eu tenho certeza que contagiou você aí. Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já falou do Hospital do Amor, falamos dessa ação, como vai funcionar, e a questão da Carreta do Amor, porque eu estou sabendo que a Carreta do Amor está vindo aí, né? Me conte isso aí, Najara. Quando é que ela vai estar aí? Esse sonho, né, de trazer a carreta já vinha há algum tempo. E aí o nosso captador de recursos, Charles Galindo, junto com as nossas ideias que a gente sonha, né, disse, vou tentar trazer a carreta aqui para vocês. E aí surgiu o projeto, né, Expedição à Amazônia, que já vai para o 3º ano. E a carreta esse ano vem em setembro. Inclusive, né, ela chega dia 12 à noite e dia 13 ela está lá no Cirsan, que é na Feira Agropecuária. Só que esse ano tomou uma proporção tão grande, até porque o 1º ano a gente começou, foi um sucesso, o 2º ano, sucesso mais ainda, e o 3º ano nós já estamos com 13 especialistas. Olha. Então, a gente não tem condições de atender só um dia. Então, nós expandimos para 12 e 13 de setembro. Então, nós temos urologista, ginecologista, médico cabeça e pescoço, otorrino, que é você, que vai estar... Estamos lá, com Legal. certeza. Contribuindo. Legal. Nós vamos ter generalista, nós estamos pleiteando também neuro, nós temos ultrassonografista. Então, assim, nós estamos com uma gama muito grande de especialistas para estar nesse dia em uma grande ação aqui em Santarém. Então, assim, para a gente é um marco muito importante, até porque a vinda da carreta concretiza muita coisa para a gente que é do Seu Amor, para a gente que está aí nessa jornada já há algum tempo, fazendo encaminhamento. O ano passado, eu vou te dar aqui dados, só o ano passado Santarém encaminhou 62 pacientes que já estavam em fila de espera, aguardando 3 meses, 6 meses, 1 ano para iniciar o tratamento. Só o oeste do Pará
12 cidades do oeste do Pará, nós encaminhamos 611 pessoas. É uma quantidade de pacientes significativa, que todos estão em tratamento, uns já finalizaram o tratamento, outros ainda estão em tratamento. Então, a gente vê a grande necessidade que a nossa região precisa. E a carreta ela vem concretizar esse nosso trabalho, vem dar mais um gás para a gente, vem trazer a população e mostrar que é possível, sim, trabalhar a promoção, a prevenção. Sim. E que vai dar certo, que já deu certo, não é verdade? Já deu certo. Então, bota aí no seu calendário. A Carreta do Amor vai estar dia 12 de setembro. Dia 13. 13 de setembro, aqui em Santarém. Durante a nossa programação aí do podcast, nós vamos passar detalhes aí, onde vai estar, como vai funcionar, para que você fique atenta e você faça essa corrente de união, de positividade, de esperança. Olha o que Najara acabou de dizer, gente, foram 611 pessoas do oeste do Pará que foram tratar suas doenças oncológicas em Barretos, no Hospital do Amor. Isso aí. Você imagina o quanto é devastador para essas pessoas se afastarem de suas famílias, às vezes filhos pequenos, às vezes o paciente oncológico é um paciente pediátrico. Agora, se você tiver um hospital aqui, se você tivesse acesso. Então, isso que o Roberto e a Najara estão falando, gente, é um embrião. É um embrião que eu tenho certeza que logo, logo ele vai germinar, ele vai virar uma árvore linda, maravilhosa, com frutos, e que a gente vai se orgulhar. Esse podcast, ele vai ser histórico. A gente vai gravar ele, e daqui a 10 anos, ou talvez até menos, a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, nós conseguimos. Olha que coisa bacana. Nós conseguimos, nós. Tá? O que eles estão ofertando para vocês é uma parceria. É você ajudar, é você participar, é você fazer a sua doação, mesmo que ela não seja para você algo representativo, mas toda e qualquer doação financeira ela é representativa. E principalmente aquela anônima. São os anônimos que fazem a diferença no mundo, tá? Então, olha, eu acho que esse é um grande exemplo que a gente vai se orgulhar e vai escrever nosso nome na história. Eu vou ficar muito orgulhoso, viu? De saber que, de uma forma direta ou indireta, a gente conseguiu mudar a cabeça das pessoas e mostrar que aqui é possível, que aqui mesmo, Santarém, é possível. E nós vamos conseguir. E vai ser o melhor hospital do norte do país. Eu tenho certeza disso, viu, Roberto? Não tenho dúvida. Eu penso grande. Complementando a informação da Najara, essa carreta, ela roda 5.000 quilômetros, vem de Barretos para atender aqui na região. Para te ver o que nós vamos ganhar tendo uma nossa aqui. Sim. Ela vai ficar sediada em Santarém para fazer a região. Então, ela vai em todos os municípios, não uma, mas 2, 3 vezes por ano, de acordo com a programação. Sim. Entendeu? Ela vai estar todo o tempo rodando na região, perfeito, atendendo as pessoas. Por isso, esse alcance que a Najara falou de 1.800 exames, porque a carreta expande, vai onde está a pessoa, vai no interior, vai na comunidade, entendeu? E nós já estamos também pensando num barco também, que é um projeto mais para frente, tipo um catamarã, com o mesmo objetivo da carreta. Como aqui não tem muito rio, sim, em vez de nós colocarmos a carreta numa balsa, levar na comunidade, nós vamos ter o barco. sim. Nós vamos batalhar para isso e vamos conseguir um barco que é com o mesmo objetivo que a carreta faz, o barco faz. Sim. Então, isso também está no escopo dos nossos sonhos e vai ser conseguido, se Deus quiser. Não tenho dúvida disso. Roberto, eu fiquei muito encantado de conhecer você. Eu não te conhecia pessoalmente, de ver também o quanto você é uma pessoa que motiva os nossos sonhos, tá? E que você sai do lugar comum. Então, a gente tem que sonhar, Roberto. Perfeito. Tem que sonhar. A pessoa que não sonha, ela está morta-viva. Perfeitamente. Entendeu? E a gente tem que impactar a vida das outras pessoas, principalmente dos mais carentes. Essa é a nossa missão. Quando a gente entende isso, você pode ter certeza, a vida tem outra
outra forma. Outro sentido. Outro sentido. Perfeito. Eu não sei se você conhece o Rockefeller, a história do Rockefeller, né? Ele chegou a ser um dos homens mais ricos do planeta. Do planeta. E ele, aos 50 e poucos anos, ele entrou numa depressão profunda. E os médicos diziam a ele que ele tinha, no máximo, mais 2 anos de vida. O cara que era milionário, ele era dono de toda a produção de petróleo dos Estados Unidos. Será que ele era pouco rico? Então, ele entrou numa depressão profunda aos 50 anos. Acho até que antes dos 50. E os médicos se reuniram e disseram, olha, você não vai durar muito tempo. E ele teve uma visão e ele fez o seguinte, ele pegou toda a fortuna dele e abriu a Fundação Rockefeller, que foi a fundação que descobriu a penicilina e tantas outras. Ele viveu até os 93 anos. Entendeu? Então, isso é algo, sabe, que eu sempre digo isso, eu até me emociono. Quando o Papai do Céu nos dá dinheiro, tem um objetivo, cara. Tem um objetivo, entendeu? Então, essa história de Rockefeller ela é maravilhosa, é fantástica, entendeu? O livro... A gente vai a Barretos, o senhor Henrique Prata, que é o presidente presenteia a todos os visitantes com um livro que ele escreveu. Ele fez vários livros. E esse livro que ele nos presenteou, Acima de Tudo o Amor, é um livro que ele fala da história do Hospital de Amor. Sim. E no prefácio do livro tem um textozinho, um pequeno texto, do avô dele, de Lagarto de Sergipe. Sim. A origem deles, Lagarto, sim. Sergipe, eles são nordestinos que migraram para São Paulo, o pai dele. Do avô dele, Ranulfo Prata, o nome dele, que diz assim, os homens estão errados. Se ele briga por fortuna e fama, ele não sabe que a verdadeira alegria está em servir as pessoas. Sim. Então, quando a pessoa descobre isso, sim, que você só é feliz, a verdadeira felicidade não está na grana e na fama, e no sucesso, na glória, e do sistema, é que você descobre o verdadeiro segredo da felicidade, sim, é de servir as pessoas. Então, é esse o intuito da família Prata, aqui, na 3ª geração já, sim, que eles vêm fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, e só tem crescido, porque exatamente como tu disseste, quando os propósitos são bons, não tem como dar errado. Não tem. E vai atraindo pessoas, né? Vai atraindo, perfeito, como atraiu vocês assim, e tantas outras. Sim. Olha, eu não sei vocês, entendeu? Mas essa noite, para mim, foi maravilhosa. Primeiro, conhecer 2 pessoas que têm propósito na vida de mudar a sua vida, de dar acessibilidade a você, a sua família, a um amigo, a um parente, e, com isso, mudar a sua realidade. E isso pelo SUS, sem custo nenhum para você. É um projeto, como foi dito aqui, é um embrião. Ele está sendo desenvolvido, mas ele vai germinar, ele vai virar uma grande árvore com muitos frutos. E a gente sabe que esses frutos eles vão disseminar por toda uma região e fazer a diferença na sua vida. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que nós estamos encerrando, Najara. Eu queria que você falasse ali, para aquela câmara ali, o que você falaria para as pessoas que querem nos ajudar nesse projeto? Eu já estou até me incluindo, viu? Nos ajudar. Epifânio, eu posso falar, né, eu como voluntária, todo dia eu me renovo quando eu consigo ajudar uma pessoa, porque toda semana eu tenho alguém me pedindo ajuda, porque não quer morrer, porque quer tratar o câncer. Então, é inexplicável, é uma satisfação, é algo sobrenatural saber que eu posso, que nós podemos, porque quando a gente se une, como você mesmo fala, a gente se une pelo um propósito e de ajudar, é uma satisfação, é a sensação de estar vivo, de poder olhar para o outro e dizer assim, eu dei conta, eu pude te ajudar, você está vivo, você está com a sua família. Então, não tem preço, não tem nada do mundo que pague a gratidão que você vê no olhar
de cada pessoa que manda ou que pede para falar comigo depois do retorno de um tratamento e diz assim: você foi um anjo na minha vida. Aí eu digo, não, eu não sou um anjo, eu sou um intermédio entre você ter oportunidade de tratar e todos nós que estamos ali lutando pelo algo melhor, que é um SUS digno para todos nós, né? Então, assim, eu me sinto realmente completa como pessoa, como profissional, como ser humano. Olha que bacana. E nós podemos fazer isso aqui. Quando ela disse que eu fiquei assim, em estado de choque, 611 pessoas, gente, saíram do oeste do Pará para fazer seu tratamento no Hospital do Amor, em Barretos. Olha a quantidade de pessoas, olha o que isso impacta na vida dessas pessoas. Por melhor e maior acolhimento que a gente sabe que o hospital tem, mas a pessoa vai para outra cidade, vai vivenciar novas experiências, e a gente pode fazer aqui. Vamos ajudar a germinar essa semente, vamos ajudar, vamos colaborar com tudo aquilo que a gente pode fazer. Eu sei também, Roberto, que vocês têm aí o tal dos bingos, não é? Os Leilões. Os leilões. Como é que funciona isso? Eu quero participar do leilão, eu quero fazer alguma coisa. Aí você vai dizer, não, você tem que dar um carro novo. Aí já foge um pouquinho. Como é que funciona esse leilão? E quando é que vocês estão prevendo? Bom, uma das formas de arrecadação, como nós já comentamos, esse é um hospital que ele tem uma parte do SUS, mas a grande contribuição do sucesso do hospital é as contribuições das pessoas. Sim. É uma renda fundamental, aliás, como eu falei para você. Todo dia o Hospital de Amor, no geral, tem um prejuízo, um déficit de 1 milhão entre o que faz e o que custa. Sim. Então, você vai em Barretos, você vê pavilhão Leandro Leonardo, tu vê pavilhão Ivete Sangalo, Xuxa, tem todos esses artistas, eles estão assim como você está, como eu fiquei, como a Najara ficou também, assim, envolvido pela ação desse projeto, que esses artistas foram lá e bancaram blocos inteiros de hospital, impressionante. Eu fiquei impressionado com o que eu vi lá em Barretos. Então, eu vejo que a oportunidade de ajudar, qualquer moeda que você colocar no cofrinho, tu está ajudando. Porque essa moedinha vai ser somada a outras centenas, outras milhares, que vão somar para que outras pessoas sejam tratadas. E nos leilões também. Os leilões, exatamente isso. É um evento que os fazendeiros, os produtores dão os bois, dão saca de soja, saca de milho e fazem leilões justamente para... Até pato, né? Exatamente. Até um pato. Teve um pato no leilão que foi vendido por R$500, para te ter uma ideia. É um pato. Então, a gente sempre fala dessa história do pato, porque uma pessoa, não posso doar, mas eu tenho um pato. Traz o pato. Sim. E o pato no leilão foi vendido por R$500. Vale R$500 um pato? Claro que não. Mas a pessoa que comprou, Sim. na verdade, doou, fez um ato de amor, um ato de caridade, pagando R$500 por um pato. Sim. Entendeu? Então, é por aí a coisa. A coisa é contagiante, realmente, sim. Epifânio. A gente... você vê, assim, os empresários que nós conseguimos juntar, o pessoal do agro. Nossa, tu vê, assim, a animação de todos. É mais ou menos o que você sente. Eu acho que algo nos move para que esse projeto esteja acontecendo e vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza, como você muito bem colocou, depende só de nós. Sim. Se a gente quiser, nós vamos fazer história, criando para cá, para nosso Eu povo. acredito que você já fez a história, entendeu? Você lançou toda a sua credibilidade, toda a sua vida, né? Saiu da sua zona de conforto, né? Abraçando algo que talvez não seria o teu objeto, mas que você foi um chamamento, né? Então, eu acho que isso aí é algo que certamente vai contagiar, e já contagiou muitas pessoas da Jara e tantas outras. Isso que nós contamos. Então, olha, gente, eu acho que esse bate-papo aqui ele foi maravilhoso. A gente teve a oportunidade de entender o que é o Hospital do Amor,
o que ele representa para essa cidade, para essa região, a vinda dele, a questão que envolve o diagnóstico precoce, a chance que esse diagnóstico precoce dá ao paciente um tratamento eficiente e, muitas vezes, a cura do seu câncer. Então, isso é importante, porque só através do diagnóstico precoce, só através do acesso às pessoas aos exames que são necessários para o diagnóstico, é que nós vamos poder abrir essa porta. Eu diria até, Roberto, que é a porta da esperança. Né? É a porta da esperança, porque as pessoas, quando se veem numa situação dessa, como a Najara falou, que espera 1 ano por um tratamento, 6 meses. Você já pensou você ficar em casa 1 ano esperando ser chamado para fazer um tratamento, sem você ter uma expectativa de nada? Então, gente, pensa nisso aí. Vamos fazer parte dessa corrente, essa corrente que vai mudar o tratamento oncológico nesta região. E eu diria que não é nessa região não, viu? É todo o Pará. Porque isso, com certeza, vai contagiar outras regiões. E eu tenho certeza que, brevemente, o Pará vai ter 2, 3 unidades com esse exemplo maravilhoso de vocês, né? Essa abnegação, essa doação de fazer o melhor para o próximo. Então, eu queria agradecer a você, Roberto, por você disponibilizar. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, seu tempo para a gente bater esse papo. E desejar a você todo o sucesso do mundo. Tem aqui na nossa casa, quando você quiser, a oportunidade de vir mostrar os novos detalhes aí, quando tiver mais ou menos tudo pronto, quando tiver já cortando a faixa, pode vir aqui. Não está longe, não. Que a gente faz questão de testemunhar. Najara, minha irmã, você sabe que você mora no meu coração, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver você nesse projeto, porque você é uma pessoa do bem, né? A gente já trabalhou junto e deu para perceber que você é uma pessoa do bem. Então, eu acho que esse projeto é a sua cara. Eu amo isso. Eu respiro esse projeto, porque você vê a esperança, né? Todos os pacientes que passam pelo tratamento, quando retorna, sempre me procura. E sentir o abraço daquele paciente que eu encaminhei é um renovo. E ter a certeza que realmente nós estamos no caminho certo de lutar. Porque eu sempre falo, uma frase assim que a gente sempre usa quando a gente está discutindo, que a gente não precisa ser médico para salvar a vida. Sim. Como você mesmo falou, a senhora que vai lá no mercadinho, que coloca ali seu 10 centavos no cofrinho, ela está salvando uma vida também. Sim. Então, todos nós podemos fazer a diferença na vida desse paciente que está em busca da cura. Perfeito. Então, é maravilhoso. Perfeito. Essa semente que está sendo lançada aqui, ela vai germinar. E assim como aconteceu em Porto Velho, que também começou como um ponto de diagnóstico, ele evoluiu para um hospital e depois para a reabilitação. Então, olha, se eles foram capazes de conseguir esse avanço, demonstra que também nós somos capazes. Então, eu acho que esse exemplo em Porto Velho traz uma esperança visível, palpável, que nós poderemos, sim, ter o melhor e o maior hospital oncológico da região oeste do Pará, o Hospital do Amor. Eu não tenho dúvida disso e tenho certeza que o nosso amigo Roberto, a Najara e toda essa equipe que está do lado deles estão empenhados para dar a vocês esse hospital que vai salvar vidas. Eu queria agradecer a você. Você é a pessoa mais importante desse podcast. Esse podcast é feito para você. Nós agradecemos o carinho, o tempo que você disponibiliza para nos assistir, para nos ouvir no carro, porque esse podcast é feito para você. Todo o carinho que a gente faz, os temas que a gente traz, ele tem essa preparação para atingir você. Então, eu queria agradecer de coração a participação de vocês, essa audiência que nos faz acreditar no nosso projeto e no próximo episódio traremos também algo muito interessante, tá? Eu acho que isso faz parte dos nossos objetivos. Antes de terminar,
Eu gostaria de dar uma lembrancinha aqui ao Roberto. Opa, Opa! Tá, Roberto. obrigado. Eu lembrei, hein? Ó, tá vendo? Eu sempre sei. E aqui a Najara, uma lembrancinha aqui para vocês, obrigado. tá? É um carinho aí que a gente dá para vocês aí, para demonstrar o quanto vocês são importantes aqui para a gente, tá? Olha que lindo. Tá bom? Olha que legal. Vou tomar um Camargo com isso aqui. Tá vendo? Olha. Ai, Muito amei. obrigado. Um beijo para todos e até o nosso próximo encontro.